Movimentos planejam ir às ruas para protestar contra a decisão que acabou com a possibilidade de prisão após a segunda instância. No sábado, às 16 horas, na Avenida Paulista, dois movimentos que surgiram durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff vão fazer um ato. O evento é organizado pelo Vem Pra Rua, que pede prisão em segunda instância já. E ao grupo se juntou o MBL, Movimento Brasil Livre, com o acréscimo da defesa da PEC 410 de 2018, que estabelece a prisão em segunda instância, e da chamada CPI da Lava Toga, para investigar possíveis irregularidades no poder judiciário. Então, esse ato está convocado aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, para as 16 horas, e é claro que a Jovem Pan vai estar fazendo a cobertura aqui diretamente desse estúdio. Você pode acessar amanhã em jp.com.br/ao vivo, jp.com.br/ao vivo. A nossa cobertura deve começar às 15h30 dessa manifestação na Paulista, que, é claro, pode ter sido reforçada nesses últimos dias, porque ela já estava marcada dias antes, por todo esse clima criado com a decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, com a soltura do Lula já hoje, ou seja, na véspera da manifestação. E está na hora, Zé Maria Trindade, de a população fazer a sua pressão para que alguma medida seja tomada, para mostrar a sua indignação, para tentar fazer com que deputados e senadores não fiquem só nesse fogo de palha, porque a gente está vivendo um dia, ontem e hoje, né, dias de comoção nacional, em que muita gente aproveita para aparecer. Mas ali, mais adiante, passam-se uns dias, passam-se umas semanas, e certas iniciativas podem ir morrendo se não houver a pressão popular, né, Zé? Pois olha, Felipe, eu assisti uma palestra muito importante do escritor Yuval Harari aqui em Brasília, e ele disse que a gente não deve desprezar a capacidade do ser humano de ser estúpido. E a gente vê exatamente isso em autoridades. É o caso do Supremo Tribunal Federal. Não é, de jeito nenhum, a hora de guardar as bandeiras. É o momento de mostrar a cara e ir mesmo para essas manifestações, demonstrar a contrariedade. É evidente que não se pode voltar atrás nessa decisão do Supremo, mas vender caro, mostrar aos ministros do Supremo o tamanho do desgaste da instituição depois desta decisão esquisita de ontem, uma quebra de paradigma no Supremo Tribunal Federal, porque não se refaz uma jurisprudência em décadas, isso não é motivo nenhum. E agora a bola está com o Congresso Nacional. Está mesmo, são duas emendas constitucionais, uma na Câmara e outra no Senado. Nos disse aqui em primeira mão o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Felipe Francischini, que vai privilegiar, ou seja, dar prioridade à votação dessa emenda. Talvez não seja na semana que vem, porque há um feriado, há também uma reunião de BRICS aqui que vai ocupar parte importante da semana, mas que seja a outra semana. E entrega nas mãos do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Do outro lado do Senado, a senadora Simone Tebet pode colocar em votação e deixa nas mãos do presidente do Supremo. É isso, gente, tem que pressionar mesmo, e as manifestações são ouvidas sim aqui em Brasília. Mente quem diz que o político está de costas para isso. Não, interfere sim. E agora a decisão de prisão em segunda instância, mesmo que não seja para o Lula, mas que seja para as futuras gerações, que seja para restaurar o direito do Brasil e a punição aos bandidos e aos corruptos. Isto é muito importante. E vendo esses grupos aí que se transformaram numa instituição no Brasil, voltando com força às ruas, é muito importante. Felipe, é o seguinte, o Congresso deve aprovar essa emenda, mas eu digo aqui que conversei com alguns líderes que confessam ali dificuldades, viu? Dificuldades para encontrar votos, encontrar 308 votos na Câmara, 49 do Senado, para aprovar uma emenda à Constituição. Por isso que eu digo, se conseguir, não será tão rápido assim. Sobre a CPI da Lava Toga, não vejo dificuldades para que essa CPI seja instalada nos próximos meses ou talvez no próximo ano. Já está próximo o dia em que o Supremo vai investigar, aliás, o Senado vai investigar, sim, os juízes e ministros que dão sentença não
pela Constituição, mas também julgar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Já é hora, já são mais de 20 pedidos de impeachment que estão ali mofando e empoeirando ali na presidência do senador Davi Alcolumbre. Olha aqui, Zé, o ritmo das decisões do Congresso e o rumo das decisões do Congresso são ditados pela pressão popular. Tá? Então não é hora de o pessoal falar, não adianta. Não há dúvida. Não é? Não adianta fazer isso, que nada muda. Muda muito, tem mudado tudo. Foi o povo quem decidiu que a Dilma deveria sair. Ela cometeu irregularidades, mas elas seriam negligenciadas pelo Congresso se não houvesse a pressão popular. Quer dizer, a visão desse saidão aí, dos componentes desse saidão, que é uma bofetada na cara do povo brasileiro, a visão disso tem que estimular a sair das ruas, sim. A pressão pelas redes sociais, mas sobretudo pressão de rua. São bandidos que estão em liberdade porque o Supremo Tribunal Federal, 6 ministros do Supremo Tribunal Federal agiram de costas para o povo e todos se achando muito superiores, tá, ao que eles tratam como um bando de idiotas, né? No caso, o povo brasileiro. Vamos mostrar que não. E não se para uma luta depois de batalha perdida. Não pode. Tem de continuar pressionando, porque o Congresso já cedeu em muito. Em muito. Como exemplo recente, temos a reforma da Previdência. Não seria aprovada sem a pressão do povo brasileiro. E só registrando que essa pauta da CPI da Lava Toga, defendida pelo Movimento Brasil Livre, ela não foi defendida por uma ala dos bolsonaristas, que o pessoal chama, eu chamo também, de direita flaviana. Lembrando que o Flávio Bolsonaro fez pressão pela retirada de assinaturas dos demais senadores do PSL do pedido para a criação da CPI da Lava Toga, que investigaria o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, por várias decisões, incluindo o inquérito ilegal, que ele diz que é baseado no regimento interno do Supremo. Quando você vai ver lá o regimento, ele não permite a abertura na hipótese que o Dias Toffoli está usando. Quer dizer, ele fala em infrações à lei penal na sede ou dependência do tribunal, ou seja, no espaço físico do Supremo, e o Dias Toffoli abriu um inquérito para investigar supostas fake news, supostas ofensas, supostas ameaças. Então, Eduardo Bolsonaro fez campanha contra a CPI da Lava Toga, com postagens nas redes sociais, e vários outros militantes dessa ala tentaram esvaziar a CPI da Lava Toga, e houve uma retirada de algumas assinaturas em cima da hora, e o Dias Toffoli acabou não sendo investigado, não precisando se preocupar com o poder de polícia de uma comissão parlamentar de inquérito para explicar o inquérito ilegal, para explicar aquelas ilegalidades cometidas dentro do inquérito ilegal por decisão do Alexandre de Moraes, ministro que não foi sorteado. A relatoria foi determinada e tomou uma série de decisões, como a censura de 2 veículos de comunicação, a suspensão de apurações que poderiam atingir ministros como Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Então houve sim uma campanha contra a CPI da Lava Toga por uma ala bolsonarista. Não são todos os eleitores do Jair Bolsonaro, não, que foram contra a CPI da Lava Toga. É uma ala, porque sempre há uma tentativa de misturar, e qualquer crítica que se faça a uma ala tenta se jogar para cima do governo inteiro, como se todo mundo quisesse derrubar. Não, as pessoas têm que assumir aquilo que elas fazem. Fizeram uma campanha contrária à CPI da Lava Toga, deixaram Dias Toffoli lá numa boa para poder dar esse voto de desempate, pautar a questão da prisão após condenação em segunda instância e resultar aí em toda essa soltura de bandidos. Muito bem, então eu estou dizendo isso porque tem movimento lá na rua amanhã defendendo também a CPI da Lava Toga, que não é defendida por uma parte de bolsonaristas que podem querer também a prisão após condenação em segunda instância. Então há ali pautas que podem não ser comuns às pessoas que estarão nas ruas amanhã, nesse sábado, com cobertura especial da Jovem Pan em jp.com.br/ao vivo.